Eu sabia exatamente quantos passos separavam minha cadeira da frente do palanque. Não porque eu tivesse ensaiado, mas porque contei cada um deles em silêncio, como quem avança sobre um campo minado. Meus coturnos ecoavam firmes no salão principal do quartel-general, onde o som de cada passada parecia carregado por lembranças que eu ainda não tinha nomeado. O brasão do exército brilhava atrás da mesa das autoridades, ladeado pelas bandeiras engalanadas, e o general Almeida estava de pé, imponente como um monumento vivo. Eu caminhava em direção à minha condecoração por bravura, uma medalha que, para quem assistia de fora, era apenas metal. Mas para mim, era memória condensada, da mata fechada, do gosto de sangue na garganta, do cheiro de pólvora molhada no ar úmido da Amazônia. Eu deveria me sentir em paz naquele momento, orgulhosa, justificada, mas não me sentia. A tensão sob minha pele era fina como a borda de uma baioneta, e se eu a pressionasse demais, ela cortaria. Porque antes mesmo do general estender a mão, antes mesmo de o hino militar começar a tocar no saxofone solitário da banda, eu ouvi a voz dele, meu pai. Aquele mesmo que passou a vida me dizendo que eu era teimosa demais para ser filha dele, que lugar de mulher era no suporte da tropa, não na linha de frente. Ele estava sentado na terceira fileira, entre minha mãe e meu irmão. O blazer bege que ele usava parecia novo, mas a arrogância em seu queixo erguido era a mesma de sempre. E, naquele silêncio solene da cerimônia, ele murmurou alto o suficiente para alcançar a orelha errada. Ela teve sorte, não coragem. Não me virei, nem sequer fechei os olhos. Apenas continuei andando, porque o que meu pai nunca entendeu é que sorte não sobrevive ao primeiro tiro. Sorte não respira com o pulmão colapsado, nem camufla sangue com folhas no chão. Sorte não carrega feridos durante 7 horas sem munição, nem improvisa um rádio de emergência com peças da mochila de um soldado morto. Sorte, pai. Morre na primeira curva da trilha. Eu não, eu continuei. O general percebeu. Eu vi nos olhos dele. Quando me aproximei, ele não apenas sorriu, ele assentiu com um respeito que não se finge. Estava prestes a anunciar o protocolo, a leitura da minha citação por bravura, quando interrompeu a própria fala. Seus dedos pousaram sobre uma pasta de couro negro sobre a mesa. Ele a abriu sem cerimônia, puxou um arquivo grosso e encarou o público por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Depois olhou diretamente para meu pai e disse com a voz pesada de quem não dá segunda chance. Antes de seguirmos, há uma informação que precisa ser compartilhada e que muda o contexto desta homenagem. O ar se tornou denso. Minha mãe segurou a bolsa com mais força. Meu irmão, que até então olhava para o celular, levantou os olhos. E então o general falou. Nossas informações táticas foram vazadas. A emboscada sofrida pelo pelotão Jaguar 9 foi possibilitada por dados sigilosos entregues ao inimigo. E esses dados vieram de dentro da própria família de uma das sobreviventes. O silêncio no salão não era ausência de som. Era um soco. Eu permaneci em pé, as mãos ao lado do corpo. O general não disse meu nome, mas não precisava. Ele olhou de novo para meu pai, depois para mim. E então, com a calma cirúrgica de um homem que carrega segredos de Estado nas veias, acrescentou. A soldado-major Luísa Matos, apesar disso, não apenas sobreviveu, como salvou 6 homens e executou sozinha a retirada de emergência sob fogo cruzado. Hoje ela recebe esta medalha não apenas pela bravura, mas pela dignidade de ter enfrentado o inimigo, mesmo quando ele usava o mesmo sobrenome. Ouvi os suspiros antes de virar o rosto. Vi minha mãe levar a mão à boca, meu irmão empalidecer, e meu pai finalmente baixar os olhos. Era a primeira vez que eu ouvia sem palavras. A medalha foi presa ao meu uniforme com precisão. O metal frio encontrou a costura reforçada da farda como se soubesse exatamente onde ficar. Mas o peso no meu peito não vinha dela. Vinha do que não foi dito. Do que todos entenderam. Vinha dos anos em que minha família riu da minha escolha de carreira. Das vezes em que meu pai dizia soldada com desprezo, como se estivesse me diminuindo. Vinha da solidão de dormir em alojamento enquanto eles celebravam aniversário sem me chamar. Vinha do eco da frase ela teve sorte. Mas agora sorte era o que eles não tinham. Porque o general sabia. Porque o exército sabia. E porque, enfim, o mundo começava a saber que a filha rejeitada, desacreditada e zombada, havia sobrevivido à selva, à emboscada e à própria família. Eu bati continência e desci do palco. O salão não aplaudiu de imediato, porque o que eu carregava no peito não era só uma medalha. Era uma acusação silenciosa, pública, com nome, rosto e endereço. E estava só começando. Quando o helicóptero tocou o solo da base Bravo, 4 dias após o ataque,
Eu não conseguia mais ouvir o som das hélices sem sentir náusea. Minha farda estava irreconhecível, com o verde original manchado por lama, sangue e dias de suor coagulado. Eu desci cambaleando, sustentando o peso de um companheiro ferido em cada braço, com o terceiro em uma maca improvisada que puxávamos com o auxílio de um cipó trançado. Ninguém falou, nem eu. O silêncio era o único idioma possível depois do que atravessamos. E todos que estavam ali sabiam. Aquele tipo de silêncio só vem de quem enfrentou a morte e voltou com dívidas que jamais serão pagas. Mas a história da emboscada não começou ali. Começou 3 semanas antes, quando o pelotão Jaguar 9 foi destacado para uma missão de reconhecimento profundo em território amazônico, com o objetivo de monitorar um trecho de fronteira onde movimentos paramilitares vinham se intensificando. Eu era major da operação, a única mulher da equipe. Não a primeira vez. Também não a última a pagar o preço por isso. Desde o início, algo me incomodava. As coordenadas pareciam inconsistentes. Havia duplicação de informações no mapa eletrônico, e os dados de satélite que recebíamos estavam truncados, como se alguém tivesse manipulado o fluxo. Não o suficiente para levantar alarme, mas o suficiente para atrapalhar. Eu questionei. Recebi respostas evasivas. Atualização do sistema, problema de triangulação, coisa de TI, mas a floresta não mente. E algo naquela mata densa e úmida parecia conter mais olhos do que podíamos ver. Foram 7 dias avançando com cautela. Primeiro em silêncio tático, depois em rádio mudo total, por conta de interferências estranhas. O sargento Bittencourt, um dos mais experientes, comentou comigo à meia-noite do 3º dia que sentia cheiro de emboscada no ar, como quem sente a chuva antes das nuvens. Eu ri, mas por dentro concordava. Na madrugada do 8º dia, o inferno veio rastejando. E veio rápido. Explodiu na lateral da trilha, quando passávamos por um desnível encoberto por vegetação rasteira. Primeiro uma carga, depois 3 disparos certeiros. E o caos. Gritos abafados. Pulso acelerado. Tiros vindos de todos os lados, como se a selva inteira tivesse ganhado vida. Os rádios não respondiam. A fumaça da explosão se misturava ao vapor da mata, criando uma parede invisível que cegava mais que qualquer granada de luz. Eu rolei com o corpo para proteger o tenente Marlon, que havia sido atingido na clavícula. Senti estilhaços no antebraço, mas ignorei. Havia sangue demais para distinguir de quem era o ferimento. Assumi o comando imediato. Era isso ou morrer. Ordenei dispersão em formação delta e me embrenhei por uma trilha secundária que só eu conhecia. Havia memorizado na véspera durante uma caminhada solitária. Ninguém me mandou fazer aquilo. Ninguém teria achado útil. Mas aprendi cedo que sobreviver é prever o improvável. A tropa foi dividida. Alguns ficaram cercados. Outros conseguiram se reagrupar. Eu, com 3 soldados feridos, precisei tomar decisões que não cabiam na cartilha. Estava com ração para um dia, sem sinal, com uma arma de cano danificado e um GPS que girava como se estivesse bêbado. O mato parecia se mover ao nosso redor, e a floresta que antes me fascinava agora sussurrava perigo por cada cipó. Durante as 72 horas seguintes, não dormimos. Não como gente. Apenas apagávamos por minutos, revezando vigília, escondendo as mochilas em árvores ocas, arrastando os feridos em macas de galhos e folhas. Não houve comida suficiente. Não houve água potável após o 2º dia. Eu filtrei líquido de um cipó torcido com o lenço que levava no pescoço desde a academia militar. Usei-o também para estancar o sangramento da perna do cabo Farias, que tremia tanto que mal conseguia piscar. Mas o pior veio na noite do 4º dia, quando percebi que sabiam exatamente onde estávamos. Um drone sobrevoou por instantes, sem identificação, voando baixo demais para ser do nosso sistema. E no dia seguinte, em pleno amanhecer, encontramos uma armadilha colocada exatamente no ponto de recuo que tínhamos escolhido na véspera. Só havia uma explicação. Alguém estava informando os passos da tropa em tempo real. Não falei nada, apenas senti a confirmação dentro de mim como um prego fincado sob a unha. Na manhã do resgate, desativei o rádio manualmente, reconstruí o sinal com peças de um transmissor quebrado que encontrei nos restos do primeiro confronto e consegui enviar uma mensagem com latitude estimada. Usei um código antigo, um que só 2 oficiais sabiam decifrar. Um deles era o general Almeida. Quando o helicóptero finalmente apareceu no céu, reluziam no meu corpo não só os reflexos da aurora, mas o peso de uma missão cumprida com dignidade, ainda que traída. Os rostos dos meus companheiros feridos foram os primeiros a subir. Eu fui a última, como sempre. A última a deixar a selva. A última a descer do helicóptero. A última a ser reconhecida. No hospital da base, enquanto suturavam meu braço, o general entrou em silêncio. Não disse parabéns. Nem sobrevivente. Disse apenas,
Há algo errado. E você sabe o quê? Eu assenti. Ele então estendeu um envelope. Isto não deveria estar nas mãos certas, mas está nas erradas. E você tem sobrenome nisso. Dentro do envelope estavam os registros de acesso à plataforma de inteligência que haviam sido hackeados na semana anterior à missão. Endereço IP, localização, nome de usuário. Um IP vindo de um notebook registrado no nome de Carlos Matos, meu irmão. Fechei o envelope, respirei fundo e disse apenas: espere o momento certo. Eles vão estar todos reunidos. O general assentiu. E saiu, sem mais uma palavra. Foram semanas até o dia da medalha. Mas desde aquele instante eu sabia que não receberia apenas uma honraria. Aquela seria a data da revelação. O dia em que eu voltaria do mato, não apenas como oficial do exército, mas como testemunha viva de uma traição silenciosa, que se arrastava talvez desde a infância, que tinha raízes nas piadas do meu pai, nas ausências nas formaturas, nos sorrisos falsos nos jantares de domingo. O dia da emboscada na selva foi o mesmo dia em que morri para minha família. E nasci como alguém que não devia mais desculpas a ninguém. O hospital de campanha na Base Bravo era simples, mas limpo. Havia aquele cheiro de gás nova misturado com suor seco e o barulho constante de botas e vozes abafadas no corredor. Eu passaria ali 2 noites para observação. Nada grave, segundo o médico. Uma fratura incompleta no rádio, 2 costelas trincadas, sinais claros de exaustão extrema. Nada que eu já não tivesse sentido por dentro há anos. Mas o corpo... esse pelo menos estava em recuperação. Na segunda manhã acordei com o som da cortina sendo puxada. Uma enfermeira de olhos pequenos e voz serena depositou sobre minha maca um saco plástico lacrado com um adesivo vermelho. Material resgatado, não classificado. Reconheci o conteúdo antes mesmo de abrir. Meu coldre de coxa, um isqueiro militar. Minha identificação e, mais importante que tudo, o celular improvisado que havíamos tirado de um dos guerrilheiros mortos no ataque. Eu mesma o recolhi no segundo dia, após notar que ele havia sido abandonado, com a tela ainda acesa, entre galhos partidos. Era um modelo básico, mas o suficiente para indicar uma coisa. O inimigo estava recebendo instruções, e não era via rádio. Era por mensagem, texto puro. Impossível de interceptar sem rastreio físico. Esperei estar sozinha. Fechei a cortina com calma. Tirei o celular da embalagem, passei um lenço úmido por cima e liguei. Ele acendeu com facilidade. Sem senha, sem biometria. Talvez por descuido, talvez por confiança demais. O que encontrei ali não foi imediato. Comecei pelas mensagens de aplicativos comuns, a maioria em códigos ou gírias que não faziam sentido à primeira vista. Mas com paciência, aos poucos, tudo começou a emergir. Porque os traidores raramente são discretos o tempo todo. Eles sempre cometem um deslize. Sempre querem ser reconhecidos por alguém, nem que seja pelo próprio reflexo. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o número dos contatos salvos. Apenas 2. Um com o nome CM e outro com o nome Torre. O segundo parecia se referir a algum tipo de base de comando. Talvez um apelido operacional. O primeiro, no entanto, gelou meu sangue no mesmo instante. CM. As mesmas iniciais que vi dezenas de vezes gravadas em fichas escolares, em uniformes esportivos, em troféus de tiro que meu pai exibia na estante como se fossem altares de veneração. Carlos Matos, meu irmão. Eu hesitei. Por um segundo, pensei que podia ser coincidência, ou uma armadilha. Mas a curiosidade, e algo mais profundo, algo próximo do instinto, me fez abrir a conversa. Não era longa. E é justamente isso que a tornava tão cruel. Eram mensagens frias, cirúrgicas, quase como uma transação de mercado. A primeira dizia: movimentação prevista para o dia 11. Rota 4 confirmada? A resposta veio minutos depois, já em tom afirmativo. Confirmada. Ela vai estar na frente. O resto vai seguir o plano. Ela. Eu. Não havia apelido. Nem eufemismo. Só o pronome direto. A mulher que estaria na linha de frente. A mulher que naquela família sempre foi vista como obstáculo. Como exagerada. Como rebelde. E agora como moeda de troca. As outras mensagens confirmavam horários, triangulações e até detalhes internos que só alguém com acesso administrativo ao portal militar poderia ter conhecido. Não era chute. Era vazamento real. Preciso, mortal. Fechei o aplicativo. Senti minhas mãos formigando. A lembrança do olhar de Carlos no último Natal surgiu do nada. Ele me deu um abraço frio, desses com tapinha nas costas e sorriso vazio. Perguntou: até quando ia brincar de exército? E minha mãe riu como se fosse apenas mais uma provocação inofensiva entre irmãos. O que ninguém sabia é que naquela época ele já tinha acesso ao computador do escritório do meu pai
que gerenciava licitações públicas e possuía contatos dentro do setor logístico de segurança. Carlos havia cursado sistemas de informação, sabia o que fazia. E, ao que tudo indicava, também sabia exatamente onde eu estaria, com quem, por quanto tempo e por qual rota. Voltei para a galeria de fotos do celular, a maioria apagada, mas havia 3 que ainda estavam na lixeira. Fotos de satélite da região de operação, prints de mapas com setas desenhadas à mão. Um dos arquivos mostrava um diagrama da formação da tropa, exatamente como havia sido montada antes da infiltração. Quando? 2 semanas antes da missão. E o detalhe mais cortante: a imagem tinha como remetente um endereço de e-mail com as letras CM1990 no nome do usuário. Era ele, Carlos, meu irmão. Saí do leito, mesmo contra a orientação médica. Vesti minha calça tática, amarrei o cabelo e fui direto ao gabinete do general Almeida. Não pedi permissão, apenas entrei. Ele estava ao telefone. Me olhou e desligou na mesma hora. Entreguei o celular. Não disse uma palavra. Só observei enquanto ele navegava pelas mensagens, pelas imagens. O general não era homem de muitas reações, mas sua sobrancelha esquerda subiu ligeiramente quando ele leu a primeira mensagem. Você tem certeza? Ele perguntou. Eu tenho certeza desde que ouvi ele dizer que minha farda era fantasia. Ele assentiu. Depois, com um gesto rápido, trancou o celular em um cofre e digitou um código que eu não conhecia. Tirou um envelope do armário e me entregou. Aqui está o que temos de nosso lado. Há movimentações financeiras compatíveis e prints de acessos feitos de um IP residencial registrado no nome do seu pai. Meu pai? Repeti mesmo já suspeitando. Carlos pode ter sido o executante, mas o acesso veio do IP do seu pai. Horários compatíveis com os acessos às pastas da missão Jaguar 9. Por alguns segundos fiquei ali parada, como se o chão fosse um pântano prestes a me engolir. A realidade se movia devagar. Cada revelação pesava como chumbo nos ombros. Mas eu já não me curvava, não mais, porque algo dentro de mim havia endurecido. Tomei uma decisão. Guardei o envelope comigo. E pedi apenas uma coisa ao general. Espere, não denuncie ainda. Deixe isso acontecer em público. No dia da medalha, ele me olhou com atenção. Depois assentiu lentamente. Você quer que eles sintam o peso do que você sentiu? Não. Eu quero que o mundo saiba quem são eles. Quando ninguém mais puder protegê-los com sobrenome. Saí do gabinete e, naquele mesmo dia, fiz uma cópia de tudo. 3 pendrives. 2 dossiês impressos. Um escondido embaixo da esteira do meu alojamento. Outro enviado em carta registrada para meu advogado de confiança. O terceiro seria entregue no salão, no momento exato. E então esperei, mas não em silêncio. Esperei com dignidade. Esperei com a certeza de que, quando meu pai dissesse em voz alta que eu tive sorte, a verdade viria com um peso que ele jamais suportaria carregar. O convite chegou de forma despretensiosa, como sempre chegavam os convites da minha mãe, com emojis de coração, uma frase efusiva e um tom doce que tentava disfarçar o que ela nunca soube esconder, o desejo de manter as aparências. Almoço de domingo, família reunida como nos velhos tempos. Esperamos por você, filha. Eu li e reli a mensagem por quase 1 hora antes de responder. Sabia o que significava. Não era afeto, era controle. A volta da filha militar, sobrevivente da missão que saiu no noticiário local, era algo que não podia mais ser ignorado. Não depois da repercussão interna, dos sussurros que começaram a circular entre os colegas da antiga igreja, entre os vizinhos do bairro nobre onde meus pais ainda moravam. Eu aceitei, não por saudade, mas porque algo dentro de mim queria confirmar com os próprios olhos o que o dossiê me mostrava em papel. Às vezes, a pior verdade é aquela que ainda não tem voz. Eu queria ouvir a voz, queria ver a face. Queria saber se eles conseguiriam me olhar nos olhos sabendo o que fizeram, ou se, como sempre, iriam maquiar tudo com piadas, vinho e conversa fiada sobre viagens que nunca me incluíam. Cheguei pontualmente às 12h. A casa era a mesma, mas havia algo diferente. Não eram as cortinas novas, nem o cheiro do assado vindo da cozinha. Era o silêncio. Um silêncio estranho, que pairava nos corredores como se alguém estivesse prestes a dizer algo que não podia. Minha mãe veio me receber na porta com os braços abertos e um sorriso que não alcançava os olhos. Lu, minha filha, olha só como está linda. Emagreceu, hein? A selva te fez bem. Não tanto quanto a verdade fará vocês, pensei. Mas sorri, porque ali cada gesto era teatro. Carlos já estava sentado no sofá da sala, pernas cruzadas, celular na mão. Ele levantou o olhar brevemente e disse apenas: "E aí, guerreira?" Guerreira. Ele pronunciou como se fosse ironia, como se estivesse zombando sem assumir o riso.
Meu pai, como de costume, permaneceu na varanda, lendo um jornal velho que ele nem fingia folhear. A família Matos inteira era feita de camadas, e aquela tarde seria o momento em que todas elas se descascariam. A mesa estava posta com uma formalidade que gritava desconforto. Louça de porcelana, guardanapos dobrados, taças para vinho branco. Sentamos em silêncio por alguns minutos. Minha mãe puxava assuntos aleatórios. Reforma da casa da tia Ana, o novo perfume que havia ganhado de presente, o preço dos ovos. Carlos falava pouco. Meu pai quase nada. Foi no momento da sobremesa que o comentário veio. Natural, despreocupado, mas com veneno suficiente para mudar tudo. Estávamos todos saboreando uma torta de limão. A TV ligada em volume baixo exibia um programa sobre documentários militares. Uma voz em off dizia: em operações de campo, o elemento surpresa pode ser comprometido até pelos mais sutis vazamentos de informação. E foi então que Carlos riu. Não uma risada alta, mas uma dessas risadas curtas, sarcásticas que atravessam a sala como lâmina. E disse: sutis ou familiares. Minha colher parou no ar. Ninguém reagiu. Nem minha mãe, nem meu pai. Apenas um silêncio desconfortável tomou conta da mesa. E ali estava, a confirmação. A piada que não era piada. A provocação disfarçada de sarcasmo. A verdade tentando sair pela fresta de um riso. Eu mantive o olhar na torta, mas cada músculo do meu rosto se contraiu por dentro. Aquilo era tudo o que eu precisava, porque o traidor, mais do que agir, precisa ser notado. Quer que saibam, mesmo que ninguém diga em voz alta. Carlos queria que eu soubesse, que eu imaginasse, que eu sentisse. E agora eu sentia, com mais intensidade do que qualquer explosão na selva. Você achou engraçado, Carlos? Eu perguntei com calma, ainda olhando para o prato. Ele me olhou de lado, encostou-se na cadeira e respondeu. É que, às vezes nem sempre o inimigo está do outro lado do rádio, né? Às vezes ele tá mais perto. Gente distraída, gente falando demais. Minha mãe riu sem graça. Tentou mudar de assunto. Alguém quer mais café? Você tá dizendo que eu falei demais, Carlos? Perguntei, agora erguendo os olhos. Ele hesitou. Depois sorriu. Relaxa, Lu, tô só brincando. Vai ver, foi só azar mesmo. Azar. Eles chamavam aquilo de azar. A emboscada, o sangue, os gritos abafados, a rádio sem sinal, os estilhaços no meu braço. Tudo azar. Como se a morte tivesse jogado dados naquela manhã e eu tivesse tirado o número errado. Como se não tivesse sido premeditado, frio, calculado. Mas eu não disse nada. Apenas me levantei com calma. Levei meu prato até a pia, enxuguei as mãos e me despedi como se aquela tarde tivesse sido qualquer coisa comum. Preciso voltar para a base. Dia cheio amanhã. Minha mãe tentou me abraçar, mas eu recuei sutilmente. Meu pai permaneceu sentado como se nem tivesse ouvido. Carlos apenas fez um aceno com a cabeça, como quem fecha um negócio. E ali, diante daquela casa que um dia significou lar, eu entendi o que era estar sozinha. Não a solidão de quem não tem companhia, mas a solidão de quem teve uma família e perdeu para o próprio ego deles. No carro abri o gravador do celular e reproduzi os últimos 15 minutos. Eu havia deixado o aparelho ligado no bolso. O comentário, a risada, as palavras de Carlos estavam ali. Não como prova judicial, ainda não, mas como símbolo, como relíquia de uma guerra íntima, uma emboscada familiar que havia sido planejada muito antes da selva. No fim da noite liguei para o general Almeida. Disse apenas: eles confirmaram. De novo, mesmo sem saber. Eles falam como quem não tem medo, como quem tem certeza da impunidade. E você está pronta? Ele perguntou. Mais do que nunca. Eu não queria apenas que eles pagassem. Eu queria que eles soubessem que eu sabia, e que desta vez não haveria mata para esconder. Nem ironia que os salvasse. Havia um velho ditado entre os instrutores do Centro de Instrução de Guerra na Selva que dizia: a selva nunca entrega seus segredos de bandeja, mas ela deixa rastros, se você souber olhar onde ninguém está olhando. Eu carregava esse princípio comigo muito antes de me tornar oficial, e ele voltava à minha mente com mais frequência do que eu gostaria, especialmente nos dias em que a traição não vinha do inimigo externo, mas das rachaduras internas que ninguém ousava investigar. Foi numa sexta-feira cinza, entre relatórios administrativos e o cheiro de café velho no corredor da seção de inteligência, que percebi que estava perto demais para recuar. Eu já tinha em mãos indícios, prints, áudios, acesso parcial ao que precisava, mas ainda faltava a peça-chave, o nome em um documento, o IP em um relatório, o fio solto da teia. E eu sabia exatamente onde encontrá-lo, no computador do meu pai. Na adolescência, eu observava com tédio forçado enquanto ele abria relatórios de contratos,
Navegava por planilhas de controle de remessas logísticas e soltava frases que, na época, me pareciam insignificantes. Tem coisa que vale mais que salário, Luísa. Informação é moeda. É só saber quem quer pagar. Naquela época, ele era chefe de uma empresa de terceirização de transporte que prestava serviço para órgãos federais. E eu achava tudo aquilo chato. Hoje entendo. Aquilo era infiltração legalizada. Na segunda-feira, após o almoço em família, liguei para minha mãe e disse que precisava passar ali para buscar um casaco antigo que havia deixado. Ela, como sempre, foi gentil demais. O tipo de gentileza que esconde um pedido de desculpas que nunca vem. Me recebeu com bolo de fubá e comentários sobre o tempo. Meu pai não estava em casa. Ela disse que ele tinha ido ao clube de tiro. Ironia fina. Sorri. Esperei 15 minutos. Recusei o café, caminhei até o quarto de hóspedes, o antigo escritório de Carlos, e fechei a porta. O computador estava lá. Mesma posição. Mesmo modelo. Antigo, mas funcional. A senha? Uma sequência tão óbvia que me causou raiva. A data de nascimento do meu irmão invertida. Eu digitei e entrei. A área de trabalho estava organizada demais. Nenhuma pasta solta. Nenhum arquivo sem título. Aquilo era sinal claro de alguém que sabe o que pode acontecer se errar. Mas a ordem exagerada sempre denuncia o medo. Comecei a vasculhar documentos ocultos, atalhos, unidades de rede conectadas. E então encontrei uma pasta chamada Clientes Contratos. Dentro, subpastas numeradas, algumas com nomes de empresas, outras com siglas de difícil compreensão. Mas uma me chamou a atenção, CM Sombra. A pasta estava protegida por senha. Respirei fundo. Testei combinações. Lembrei das iniciais de Carlos, do apelido que usavam quando ele jogava online. Sombra 89. A senha era Sombra CM89. E funcionou. Dentro havia 4 arquivos de texto, todos recentes, e um Excel. Abri o primeiro. Era uma conversa transcrita, um e-mail trocado com um domínio falso, onde Carlos repassava dados de movimentação de tropas, datas estimadas, localização de bases temporárias no norte do país. O linguajar era cifrado, mas os códigos batiam com os relatórios da missão Jaguar 9. Um dos trechos dizia: a oficial LM será destacada na missão de reconhecimento. A linha Alpha 3 estará sem cobertura no dia 12, entre 6 e 9 horas. Aquilo não era um erro. Era intencional. Abri o Excel. Era um rastreador de pagamentos. Linhas e mais linhas com datas, valores e descrições genéricas como consultoria externa e logística alternativa. Mas o que me congelou foram as colunas à direita. Nomes. Um dos destinatários dos pagamentos era o CPF do meu pai. Outro era um número que, após uma rápida busca cruzada com os registros da Receita, pertencia a uma empresa de fachada aberta por Carlos 2 anos antes. Sem funcionários. Sem movimentação formal. Exceto por depósitos generosos a cada 3 meses. Estavam vendendo informações. Minhas informações. Informações de segurança nacional. E lucrando com isso. Em silêncio. Sentados à mesa comigo. Fingindo se importar. Copiei tudo para um pendrive que levei escondido dentro do salto da minha bota. Formatei a pasta para não deixar rastros. Desliguei o computador. Saí do quarto como se tivesse apenas pego um velho casaco. Sorri para minha mãe, beijei sua testa e fui embora. Ela disse: "Volte mais vezes, filha." Eu respondi: "Se tudo der certo, essa foi a última." Naquela noite, em meu alojamento, organizei tudo. Fiz cópias em nuvem com criptografia. Separei em blocos. Comunicações, transações financeiras, logs de acesso, registros civis. Montei o dossiê final. Cada dado numerado. Cada evidência com referência cruzada. Era impossível negar. No topo do arquivo escrevi: Operação Herança Tóxica. Vazamento interno através de núcleo familiar. Enviei para o general Almeida com um único anexo. No corpo do e-mail, só escrevi: Autorizo divulgação completa no evento de condecoração. Recebi confirmação em menos de 10 minutos. A resposta dele era direta: Entendido. Se for guerra, que seja justa. E ali, de frente para o computador, sozinha em um alojamento onde cada parede já havia testemunhado dor e sacrifício, eu entendi algo profundo. Minha família nunca me viu como parte deles. Mas agora, o mundo os veria pelo que eles realmente eram. Não apenas como cúmplices, mas como parasitas de um sistema que juraram desprezar enquanto lucravam em silêncio com sua podridão. E eu não precisava de mais nada, porque quando a cerimônia chegasse, não seria apenas o exército que me reconheceria. Seria a verdade. E ela viria como uma lâmina, fria, precisa, irrefutável.
O silêncio que envolve a construção de uma vingança não se parece com o silêncio da dor. A dor silencia por exaustão. A vingança silencia por escolha. E cada noite em que me sentei diante do meu notebook, em meu alojamento abafado, com a luz azulada da tela iluminando pastas nomeadas por datas e siglas, foi uma noite em que escolhi ficar em silêncio. Não por medo, mas por precisão. Os militares chamam isso de ação retardada. Uma operação planejada para atingir o alvo no momento mais simbólico, quando a exposição tem mais impacto do que a força. Eu aprendi isso na selva. E agora, estava aplicando na minha própria casa. Só que desta vez a selva não era verde. Era cinza, com móveis planejados, vozes educadas e abraços calculados. O dossiê que montei levou 32 dias para ficar completo. Eu cruzei informações da inteligência com registros civis. Comparei datas de acesso com localizações geográficas, triangulei endereços IP com dados bancários, analisei imagens de câmeras públicas, até encontrar o padrão. Eles não apenas sabiam onde eu estaria, eles planejavam com antecedência os vazamentos de informações militares com fins lucrativos. O nome do meu irmão aparecia em 8 contratos fictícios. O do meu pai, vinculado a 3 depósitos em contas internacionais. E a minha mãe? Bem, a dela aparecia como testemunha em uma assinatura de documento registrado em cartório. Ela não era ignorante, era cúmplice passiva. Um papel antigo, um script familiar. Guardei tudo em pastas digitais nomeadas como Operação LM, cada aba numerada, cada parágrafo datado. Imprimi 2 cópias completas. Uma guardei em um cofre de parede escondido atrás de uma foto antiga da turma da AMAN. Ninguém jamais pensaria em procurar ali. A outra, entreguei em mãos ao capitão Kleber, da seção de contra-inteligência, com uma condição. Nada disso vai ao sistema até o momento da condecoração. Ele franziu a testa, mas não questionou. Ele sabia que o tipo de humilhação que recebi nos últimos anos não se corrigia com processos administrativos. Corrigia-se com verdade pública, com exposição. O que pouca gente entendia, e o que eu mesma só compreendi tarde demais, é que minha família não havia me traído de uma vez. Não, eles me desmontaram em prestações. Começou nos almoços onde o serviço militar era chamado de aventura. Depois vieram os olhares desconfiados quando eu dizia que não tinha filhos. Os comentários sussurrados sobre masculinidade demais para uma mulher. A piada sobre como nenhum homem aguenta uma mulher fardada mandando em casa. As ligações que paravam de vir nas datas importantes. Os abraços no aeroporto que ficaram mais curtos. Os elogios com asterisco. Orgulho da nossa filha. Mas podia ter feito concurso para juíza, né? Eles não se deram conta de que cada gesto era um tijolo e que juntos estavam construindo o próprio tribunal. O dossiê que montei era só o reflexo técnico de algo que eu já sentia na pele. A diferença agora era que a verdade estava documentada, irrefutável, mas havia uma decisão que me pesava mais que todas. O motivo pelo qual guardei o silêncio até o dia da medalha. Eu sabia que poderia denunciar antes. Eu poderia ter entregado as provas diretamente ao comando, ter aberto uma sindicância, ter acionado a justiça militar. E mesmo assim escolhi o silêncio. Por quê? Porque eles nunca me feriram em privado. Me feriram em festas de família, diante de primos e tios, rindo da minha escolha. Me diminuíram em formaturas, dizendo que a farda era feia, que o cabelo preso envelhecia, que eu tinha virado homem de farda. Me feriram no Natal em que colocaram meu nome à parte no sorteio. No aniversário em que viajaram sem me avisar. No grupo de WhatsApp em que Carlos me chamou de fanática armada. E todos deixaram passar. Me feriram em voz alta. E era em voz alta que eu queria a justiça. A condecoração era simbólica demais para ser desperdiçada. Era o ponto mais alto da minha carreira. E ao mesmo tempo o ponto mais profundo da ferida. Porque eles estariam todos lá. Convidados por protocolo, não por afeto. Usariam trajes formais. Sorririam para os generais. Fingiriam ser parte do mérito que ajudaram a sabotar. E eu os deixaria entrar. Os deixaria sentar. Os deixaria zombar. Mas quando meu nome fosse chamado, quando eu caminhasse até o palanque com o que restava da minha integridade, o general abriria a pasta. E ali estariam todos os documentos, todas as transferências, todas as mensagens, todas as planilhas, todos os nomes, lidos em voz clara, registrados em vídeo, gravados na memória da instituição que eles um dia tentaram usar como trampolim para lucro sujo. Era por isso que eu esperei. Porque a humilhação que sobrevive em silêncio merece a verdade em alto e bom som. E naquele momento, eu não seria apenas a major condecorada. Seria o espelho. A sentença. O fim do fingimento. E tudo isso construído sozinha. Cada print. Cada cruzamento. Cada linha do relatório. Feito por mim.
sem ajuda de nenhum superior, sem suporte, sem amparo. Porque foi assim que eles me criaram, independente até para sangrar. Eu transformei essa solidão em sistema, em relatório, em estratégia. E o que eles não sabiam era que, ao tentarem me apagar, me ensinaram a escrever com fogo. Acordei antes do alvorecer naquele dia, o tipo de despertar que não precisa de alarme, nem de motivo externo. O corpo simplesmente sabe. Sabe que há algo se aproximando. Algo definitivo. A luz fraca que atravessava as venezianas da minha janela de alojamento ainda não tocava o chão, mas meu uniforme já estava passado, engomado com precisão, e disposto sobre a cadeira como uma armadura. O tecido parecia mais pesado do que o habitual, talvez por causa da costura reforçada no peito, onde a medalha seria fixada. Talvez porque ele carregaria o nome Matos mais uma vez, e, naquela manhã, esse nome carregava um peso que eu me recusei a herdar em silêncio. Coloquei a farda lentamente, prendendo cada botão como quem fecha uma cicatriz. Passei o batom vermelho que usava desde o curso de formação, um detalhe mínimo que muitos não notavam, mas que sempre me lembrava que eu não precisava escolher entre força e feminilidade. Calcei os coturnos. Fiz o coque com a exatidão de quem sabe que hoje ninguém vai desalinhar nada. Quando saí, o pátio da base estava silencioso, apenas o som dos passos da guarda e o canto tímido dos pássaros da manhã. Fui escoltada até o veículo oficial, com o general Almeida me aguardando na porta. Ele não disse nada, apenas abriu a porta e assentiu com um leve gesto. Era o tipo de silêncio que reconhecia o peso do que viria e respeitava. No caminho até o salão da cerimônia, eu olhava pela janela sem ver a paisagem. Minha mente percorria os arquivos, os nomes, as frases, cada peça do quebra-cabeça que levei semanas para montar. O dossiê estava em segurança. Uma cópia impressa repousava dentro da pasta de couro ao lado do general. Outra havia sido enviada por protocolo interno à chefia do setor de inteligência, com um pedido de divulgação imediata às 10h35, o exato horário previsto para a entrega da medalha. Eu sabia que esse não era o procedimento usual, mas o general havia concordado. Havia compreendido. E mais, havia decidido estar ao meu lado. O salão estava cheio. Oficiais de alta patente, representantes do Comando Militar da Amazônia, a imprensa militar, fotógrafos e, claro, minha família. Eles estavam todos lá. Meu pai vestia um terno claro demais para o ambiente, como se ainda confundisse ostentação com elegância. Minha mãe ao lado dele, sorridente como quem representa um papel numa peça que não escreveu. Carlos, mais atrás, de óculos escuros mesmo em recinto fechado, com as mãos nos bolsos e a expressão de quem acha que ainda controla o tabuleiro. Eles sabiam que algo estava errado, mas ainda não sabiam o quê, porque jamais imaginaram que eu, a filha subestimada, a militar que nunca foi levada a sério à mesa de jantar, teria coragem de virar a mesa com a presença de todos. Os nomes foram sendo chamados. Homenagens por tempo de serviço, por excelência em missões técnicas, por bravura em situações de risco. Quando chegou minha vez, senti o estômago retesar. O general Almeida se levantou. A voz do mestre de cerimônias ecoou pelo microfone. Convidamos ao palco a Major Luísa Matos. Em reconhecimento por bravura em combate, conduta irretocável e liderança em situação de alto risco durante a missão Jaguar 9, realizada na floresta amazônica. Aplausos contidos. Passos firmes. Eu me levantei e caminhei com precisão. O barulho do salto do coturno ecoando no chão de mármore soava como batida de tambor. E foi quando passei pela terceira fileira, onde minha família estava sentada, que ouvi, nítido, como um espinho enfiado com requinte de crueldade. Ela teve sorte, não coragem. A frase escapou da boca do meu pai como uma tossida disfarçada. Talvez ele achasse que só eu ouviria, ou talvez não se importasse. Porque ele sempre acreditou que seu julgamento era mais importante que qualquer reconhecimento oficial. Eu não parei, não reagi, nem mesmo olhei para ele. Continuei até o palco, e me coloquei em posição de sentido. O general me olhou nos olhos, e por um instante tudo ficou suspenso. Ele não leu o discurso preparado, nem seguiu o protocolo do roteiro. Antes de entregarmos esta honraria, e pela gravidade do que foi detectado durante a missão em questão, informamos que foi concluído um relatório interno sobre vazamento de informações estratégicas que comprometeram a integridade da Operação Jaguar 9. O vazamento, confirmamos, partiu de fora da corporação, mas infelizmente de para dentro do núcleo familiar de uma das oficiais. O salão ficou imóvel. Um murmúrio atravessou a plateia como uma corrente elétrica. O general abriu a pasta de couro sobre o púlpito. Tirou dela um conjunto de documentos grampeados, com o carimbo da inteligência militar. Neném,
Identificamos transferências bancárias internacionais com origem em empresas de fachada ligadas a Carlos Matos, irmão da Major Luísa Matos. Também foram localizados acessos não autorizados a sistemas logísticos através de IPs residenciais registrados em nome de Edson Matos, pai da oficial. As evidências completas foram entregues à autoridade competente. E, por determinação da chefia de Estado-Maior, os nomes citados serão investigados em instância federal. O silêncio se transformou em suspiros. Eu permaneci imóvel, mas meus olhos varreram o salão até encontrá-los. Meu pai estava paralisado, as mãos cerradas nos braços da cadeira. Minha mãe, branca como cera. Carlos já de pé, os óculos agora nas mãos, os olhos fixos no general como se ainda houvesse chance de contestar. Apesar disso, ou talvez justamente por isso, a Major Luísa Matos não apenas cumpriu sua missão, como salvou vidas sob fogo cruzado, recuperou tecnologia sensível e retornou com evidências fundamentais para esta apuração. O Exército Brasileiro reconhece sua bravura, sua integridade e sua coragem de continuar mesmo quando o fogo veio de dentro. Ele virou-se para mim e com firmeza prendeu a medalha ao meu peito. Eu bati continência. O som dos aplausos só veio alguns segundos depois, como se as pessoas tivessem se esquecido de como reagir diante de algo verdadeiro. Enquanto eu descia os degraus, a pasta de documentos ficou aberta sobre o púlpito. A imprensa se agitava. Os sussurros ganhavam corpo. Alguém levantou o celular e começou a gravar. E minha família finalmente soube o que era ser olhada por todos, não com orgulho, mas com desconfiança, com desprezo, com o tipo de silêncio que denuncia o crime mesmo antes da sentença. Eu me sentei de volta na cadeira, e só então olhei para meu pai. Pela primeira vez ele me encarava sem altivez, sem controle. Pela primeira vez, ele sabia que a filha que ele tentou calar era a única que ele não podia mais controlar. E aquele silêncio, enfim, havia terminado. O nome dele foi dito em voz clara, sem abreviações, sem códigos, sem o eufemismo das conversas de família. Carlos Henrique Matos. 3 palavras que sempre circularam pela minha infância como símbolo de orgulho. Ele era o medalhista, o filho mais carismático, o garoto precoce com dom para tudo. Matemática, oratória, sedução. O neto favorito, o afilhado exibido. A referência que eu ouvia ser repetida como régua comparativa para todos os meus fracassos, reais ou inventados. E agora ali, naquele salão gelado de concreto e palmas hesitantes, o nome que minha mãe bordou com carinho nos panos da escola dominical estava impresso em papel timbrado, em meio a termos como crime contra a segurança nacional, vazamento de informação estratégica, associação com agente não identificado e violação de protocolo militar em zona de conflito. O general Almeida tinha acabado de terminar a leitura do último trecho do relatório quando o ambiente perdeu o som. Não por falta de ruído, mas por excesso de realidade. Era como se cada pessoa ali tivesse sido arrancada de sua zona de conforto e jogada no meio da verdade nua, crua, sem maquiagem. E foi então que eu olhei para ela. Minha mãe, sentada a 2 metros da tribuna. Vestido claro, maquiagem bem aplicada, cabelo preso com laquê suficiente para resistir a um furacão. A postura que ela sempre cultivou, a da mulher educada, elegante, fiel à aparência de família tradicional, havia começado a desmoronar nos detalhes. O batom escorrera um pouco no canto da boca. As mãos tremiam discretamente sobre a bolsa. Mas foi no momento em que o nome do meu irmão ecoou pela 2ª vez que ela desmontou de verdade. Seus olhos se abriram demais. O rosto perdeu a cor tão rápido que parecia que alguém tinha apagado a luz de dentro dela. Ela levou a mão aos lábios, não como quem chora, mas como quem tenta impedir o próprio corpo de cuspir a verdade que sempre engoliu. E por um segundo, apenas um segundo, nossos olhos se encontraram. Naquele olhar não havia surpresa. Não havia indignação. Havia apenas pânico. Ela sabia. Não dos detalhes, talvez. Mas de tudo o que escolheu não ver. Sabia dos contratos. Sabia do dinheiro que entrava na conta da empresa do marido. Sabia que Carlos passava tempo demais em viagens sem destino claro. Sabia, sobretudo, que meu nome era mencionado em sussurros entre eles. Sempre com aquele tom misto de vergonha e inveja. A Luísa tá se metendo onde não deve, ela dizia. E Carlos respondia com ironia. Ela não vai entender mesmo. Eles riam. Enquanto eu dormia com a arma embaixo da rede, no meio do mato, entre mosquitos, serpentes e o medo de morrer antes do amanhecer. Eles brindavam com vinho importado. E agora, diante do nome impresso, ela desmoronava não porque não sabia, mas porque sabia, e mesmo assim escolheu amar mais a paz do sofá do que a filha que voltou da guerra com marcas reais. O general fechou a pasta. A imprensa, antes contida, começava a se mover.
Flashes, câmeras, cochichos. Eu continuei sentada, farda impecável, coluna ereta, a medalha ainda pendendo sobre o coração como um lembrete. Você sobreviveu. A tudo. Vi Carlos se levantar da cadeira com o rosto tenso, mas fingindo tranquilidade. Ajustou as mangas da camisa como quem se prepara para discursar. Seu olhar procurou alguma saída, alguma reação que pudesse controlar. Ele tentou olhar para mim, e eu apenas virei o rosto. Não com desprezo, mas com indiferença. Porque ali, naquele instante, o julgamento já havia sido feito. Foi minha mãe quem tentou salvar o que não podia mais ser salvo. Ela se levantou devagar, tropeçando de leve no próprio salto, e agarrou o braço do general quando ele se virou para sair. O gesto foi quase instintivo, como se ela estivesse tentando segurar a verdade com as mãos. General, por favor. Isso não pode ser público. Não agora. Vai arruinar tudo. Vai expor nossa família. A voz dela estava trêmula, mas carregava aquele velho tom de mulher acostumada a conseguir o que quer com a entonação certa. O general se deteve, olhou para a mão dela em seu braço, depois para o rosto dela. Senhora Matos, a senhora está preocupada com a reputação da família. Eu estou preocupado com vidas que quase foram perdidas por causa da ganância de membros dela. Com todo respeito, não somos o mesmo tipo de instituição. Ela recuou. Pela primeira vez na vida, ela ouviu um não, que ela não pôde redirecionar com lágrimas ou promessas de bolos caseiros. Carlos saiu logo em seguida, tenso. E meu pai, por fim, levantou-se sem dizer uma palavra, os olhos fixos no chão. A mesma arrogância de sempre, mas com as pernas pesadas. Como quem sabe que o mundo dele acabou. Só não entende ainda que foi ele quem riscou o fósforo. O salão aos poucos foi se esvaziando. Os oficiais vinham me cumprimentar com respeito. Alguns com o olhar baixo, como quem não sabe como elogiar alguém que acabou de destruir a própria árvore genealógica em praça pública. Outros com firmeza. Um coronel, homem velho de guerra, apertou minha mão e disse: "Você fez o que era certo." E isso, minha filha, isso é o que diferencia o uniforme da farda. Naquela tarde, a solenidade terminou. Mas eu permaneci sentada mais tempo, porque havia algo que ninguém ali veria, algo que não estava em dossiê, nem em relatório. Era o silêncio de uma filha que nunca foi protegida, observando a mãe descobrir que o filho predileto era, enfim, um traidor, e que no fim foi a filha esquecida que salvou o país que eles usaram como atalho. Eu saí do salão com passos lentos, a farda impecável, os ombros firmes, mas por dentro havia um tipo de luto que não se veste em preto, nem se enterra com caixão. Era o luto por uma mãe que nunca me defendeu, e que agora não teria mais onde se esconder. Eles a chamaram de Jaguar 9, mas para mim, foi apenas o dia em que a floresta fechou a boca e me obrigou a escutar meu próprio medo. A missão era simples em teoria: reconhecimento avançado de uma faixa de fronteira vulnerável, coleta de inteligência sobre movimentações suspeitas de grupos armados, avaliação de risco para a instalação de uma base temporária. Mas a teoria desmoronou às 06h48 da manhã, quando a primeira explosão nos engoliu com fogo, lama e estilhaços de silêncio. O que veio depois foi o que os relatórios chamam de perda de controle tático. Mas não foi bem assim. Havia controle, sim, o deles. Eles sabiam onde estávamos, por onde passaríamos, qual seria o ponto mais vulnerável. Sabiam até quem estaria liderando a tropa. A emboscada não foi uma reação. Foi uma armadilha construída com antecedência, paciência e informações vazadas. Vazadas por alguém com sobrenome igual ao meu. Mas o que quase ninguém entendeu, e que eu nunca contei até aquele dia da cerimônia, é que a missão não terminou quando o helicóptero veio nos resgatar. Ela começou ali, quando voltei com metade da tropa ferida, e com o olhar de quem sabia que o inimigo não estava apenas camuflado na mata, estava também disfarçado de irmão, sentado à mesa de domingo. Enquanto me recuperava fisicamente na enfermaria da Base Bravo, pedi de forma informal para acessar os mapas da missão. Queria entender onde erramos. Queria encontrar a brecha. E ela estava lá. A rota Alpha 3, aquela que supostamente estaria coberta por drones de vigilância, havia ficado 4 horas sem cobertura por falha no satélite auxiliar. Mas o relatório da seção técnica mostrava outra coisa. O satélite havia sido deliberadamente desativado por uma senha administrativa. Uma senha que só 3 pessoas tinham. E uma delas era um sargento da reserva, pai de Carlos. Não era mais coincidência. Era infiltração. Era sabotagem. E mais, era algo maior do que eu. Foi então que fiz o que ninguém esperava. Pedi para voltar ao campo. Não como combatente, mas como sombra. Voltei à Amazônia sob outro nome, como parte de uma missão paralela, clandestina, organizada por um núcleo de inteligência. E lá,
Nas entranhas da floresta onde quase morri, fui em busca de provas. Provas de que os dados vazados estavam sendo usados para consolidar rotas de contrabando, tráfico de armamento e, sobretudo, para enfraquecer o próprio Estado que minha família dizia defender com tanta pompa. Ninguém soube, nem meus colegas de farda, nem meus superiores diretos, só o general Almeida e 2 coronéis. Missão classe 0, sem direito à comunicação externa, sem documentos oficiais, 30 dias, quase sem dormir, quase sem comer, mas com um foco que nunca vacilou. Descobrir até onde minha família estava afundada e quantas vidas ainda estavam em risco se eu ficasse calada. Durante esse tempo, fui até acampamentos abandonados, entrevistei informantes em troca de medicamentos e analisei fragmentos de caixas de suprimento militar que haviam sido desviadas. Encontrei etiquetas de rastreamento com numeração alterada, mas com falhas suficientes para serem revertidas. E em uma delas, o destinatário não era uma célula criminosa. Era uma empresa de distribuição civil, registrada em nome de um consórcio. Consórcio esse cujos sócios, curiosamente, incluíam 2 nomes ligados à antiga rede de contatos do meu pai. Entrei em um galpão às margens do rio Purus numa noite sem lua. Lá dentro, identifiquei 10 caixas com uniformes intactos, munição em quantidade ilegal e rádios codificados, todos pertencentes à última remessa de equipamentos da Operação Jaguar 9. A mesma remessa que, nos registros oficiais, constava como entregue na base com assinatura eletrônica da minha própria equipe. Mas eu estava lá, e eu nunca assinei aquilo. A farsa era maior do que pensei. Eles não só vazaram dados, eles se apropriaram da missão. Venderam partes dela, lucro em cima de sangue. Negociaram pontos cegos, negociaram horas de vulnerabilidade, negociaram a minha vida, a vida da minha tropa, a vida do Estado. Eu saí da floresta com o corpo ainda inteiro, mas com o peso de um país nas costas. Entreguei tudo: fotos, códigos, geolocalizações, nomes, cruzamentos de dados bancários com datas de movimentações logísticas. A equipe de inteligência montou o relatório mais completo da década sobre corrupção militar familiar. Mas a última assinatura, aquela que autorizava a entrega do relatório ao Comando Central, foi minha, com caneta azul. No canto direito inferior do protocolo, Marrenta Luísa Matos. Fui condecorada publicamente com a medalha de bravura. Mas o que o público nunca soube, e que só naquele discurso o general Almeida deixou entrever, é que minha verdadeira missão foi muito mais suja, muito mais solitária e infinitamente mais cruel. Porque não se tratava mais de enfrentar homens armados no meio do mato. Tratava-se de enfrentar homens desarmados com poder demais em seus sobrenomes. Homens que usavam a palavra família como escudo para cobrir os rastros. E mesmo assim eu salvei vidas. Vidas que nunca souberam o que quase aconteceu. Vidas que dormem seguras hoje porque alguém decidiu dizer não para os próprios laços de sangue. Porque uma filha olhou para o irmão e disse: "Você não fala por mim." Porque uma militar olhou para o pai e disse: "Você não honra o brasão que eu visto." A missão que eu cumpri nunca entrou para os registros oficiais. Mas foi aquela que custou mais. Porque nela eu não perdi apenas soldados. Perdi o que restava de ilusão, de laços, de esperança. Perdi a ideia de que um dia seria vista por eles como alguém que valeu a pena. Mas ganhei outra coisa. Ganhei a certeza de que ser leal à verdade às vezes significa ser traidora da mentira em que te criaram. E nessa missão, eu fui impecável. As cadeiras iam sendo empilhadas com cuidado, como se até o mobiliário carregasse o peso do que tinha acabado de acontecer. Os fotógrafos já tinham partido. Os oficiais, um a um, se retiravam com o tipo de formalidade que só existe quando há algo que não pode ser dito, apenas respeitado. O salão, que horas antes estivera lotado de fardas engomadas, medalhas reluzentes e sorrisos ensaiados, agora exalava um vazio novo. Não era ausência de gente, era presença de consequência. Eu permaneci sentada por mais tempo do que devia, com a farda ainda impecável e a medalha pesando no peito como chumbo. Era engraçado. Eu tinha imaginado aquele momento tantas vezes quando estava no mato, ensanguentada, carregando colegas feridos nos ombros, dormindo ao lado de um fuzil e com medo de não acordar. Pensava que se sobrevivesse, se voltasse com honra, algum dia alguém iria reconhecer. Alguém da minha própria carne e sangue. Um gesto, um olhar, uma frase simples. Estamos orgulhosos de você. Nunca aconteceu. Ao invés disso, o que recebi foi um pai que zombou da minha coragem, uma mãe que fingiu não ver, e um irmão que tentou vender minha vida como se fosse planilha. O silêncio deles agora era quase reconfortante, porque pela primeira vez era um silêncio derrotado.
Não de quem calava por desprezo, mas de quem não tinha mais onde se esconder. Vi meu pai sair escoltado da cerimônia por 2 agentes do setor de inteligência. Não resistiu, nem protestou. Apenas abaixou a cabeça e andou. A mesma cabeça que ele mantinha erguida nos jantares familiares para me diminuir. A mesma que não se inclinava nem quando errava. Agora encolhida, frágil, vazia. Minha mãe tentou acompanhar, mas foi impedida. Ela recuou com dignidade forçada, como quem ainda acredita que o mundo vai perdoar se você apenas mantiver o batom firme e os olhos secos. Quando cruzou por mim, não disse uma palavra, e foi nesse silêncio que percebi tudo. Ela sabia, sempre soube, só nunca teve coragem de admitir que escolheu o filho errado para amar. Carlos, ninguém viu sair. Mas eu soube, horas depois, que ele desapareceu antes mesmo da cerimônia terminar, escapando pelos fundos com um advogado da família. Covardia disfarçada de estratégia. O mesmo padrão de sempre. Ele armava, ela acobertava e meu pai sustentava. 3 nomes, 3 traços. Uma família que agora tinha deixado de ser. Enquanto a equipe desmontava os equipamentos de som, eu me levantei. Passei a mão sobre a medalha com suavidade, não como quem exibe um troféu, mas como quem se despede de uma batalha que custou mais do que qualquer cicatriz física. Caminhei lentamente pelo salão até a mesa onde a pasta com os documentos fora aberta. Ainda estava lá, abandonada. O brasão do exército estampado na capa, agora um pouco torto pela pressão dos grampos. Peguei-a em mãos. Abri. Revirei as páginas. Lá estavam os nomes, os números, as contas bancárias, os contratos. Tudo o que construí sozinha. Tudo o que enfrentei em silêncio. E então fechei. Não porque queria esquecer, mas porque não precisava mais provar nada. Não para eles, nem para mim. No caminho para o alojamento recebi mensagens. Algumas de colegas que eu não via há anos. Outras de oficiais que me agradeceram por limpar a instituição de uma infecção silenciosa. E outras, mais pessoais, de soldados que serviram sob meu comando. Major, nunca duvidei. Você foi a única que nunca abandonou a gente. Hoje a senhora fez história, mas houve uma que me atingiu de forma diferente. Uma mensagem simples, anônima, sem assinatura. Só dizia, você não quebrou a família. Você só se recusou a continuar sendo o elo fraco. Eu não respondi, mas salvei. Entrei no alojamento e deixei a pasta sobre a mesa. Tirei a farda com calma. Guardei o coturno. Lavei o rosto. O espelho me devolveu um reflexo que não carregava raiva, nem alívio. Apenas verdade. Pela primeira vez, vi alguém que não devia explicações para ninguém. No fim da tarde, caminhei até a parte de trás da base, onde havia uma árvore antiga. Era lá que, nos meus primeiros anos, eu sentava para estudar código militar e planejar minha carreira. Levei um envelope. Dentro, uma carta. A família Matos, vocês me ensinaram o valor da estratégia. Me mostraram o que significa sobreviver sem aplausos. Me treinaram para a guerra, mesmo sem farda. E agora finalmente sou livre de vocês. Assinado, Luísa. Queimei ali mesmo. As cinzas subiram lentas. E com elas, a última partícula de culpa. Naquela noite não dormi no alojamento. Fui para um hotel simples, afastado. Sem vigilância, sem protocolo. Pela primeira vez em muitos anos fui só mulher. Não major, não filha, não irmã, não símbolo. Apenas alguém que sobreviveu. Sentei-me na varanda com uma xícara de café morno, ouvindo o som distante do rádio de pilha de algum quarto vizinho. Uma música antiga, daquelas que falam de recomeço. E ali, sem palmas, sem câmeras, sem tribunal, compreendi que meu silêncio final não era castigo. Era escolha. Era maturidade. Era blindagem. Porque o que minha família nunca entendeu, e talvez nunca entenda, é que quem sobrevive ao abandono aprende a construir a própria honra. E ao contrário do que eles pensavam, essa honra não se compra, não se herda, se conquista. E eu conquistei. Com sangue, com verdade e com o silêncio de quem nunca foi fraca. Apenas foi forte tempo demais, sozinha.